Eu estava em viagem, eu estava na estrada, quando eu percebi que uma pessoa muito especial para mim estava num culto. Ele não é da nossa igreja, até porque, eu não sei se você sabe, a nossa igreja não tem membro. A nossa igreja não tem um cadastro de membros. Nós podemos ser uma das maiores igrejas da nossa cidade, mas eu tenho certeza que nós somos a menor de todas, porque não temos membro. Pastor, como que você pode ser a maior igreja e ao mesmo tempo a menor? Sabendo que nós recebemos uma visão de Deus, para que nós não cadastrássemos pessoas como se fôssemos donos dela, porque não seríamos. Pessoas passariam por nós, passariam por estações e depois iriam embora ou voltariam para suas igrejas de onde saíram. Então não é sobre quantas pessoas possuem. Quantas pessoas tem na sua igreja? Eu não sei. Lá não é um gado, lá não é uma terra. Eu não conto povo como se conta cabeça de gado. Quantos cabeças de gado você tem na sua fazenda? Não, lá não é uma fazenda, lá é uma casa. E eu não sei você, mas a casa da minha mãe e da minha avó vivia cheia. E nunca era o mesmo número de pessoas. Cada dia mudava, porque às vezes ia mais, às vezes ia menos, às vezes não ia ninguém. Uma casa, ela não é estabelecida por vida pelo quantitativo, mas pela qualidade de quem está lá no dia em que está. Então nós somos esse tipo de igreja. E as pessoas são essa igreja, nós somos a casa. Outra coisa que você precisa entender, aí uma pessoa nos visitou muito especial ontem. E imediatamente alguém me mandou uma mensagem dizendo: cara, fulano tá aqui, que é o Gessé. Pô, como eu amo esse menino. Como eu amo esse menino. E ele estava na igreja, alguém me mandou uma mensagem e falou assim: cara, ele está aqui na igreja, o que você acha? Eu falei: põe ele para ministrar. Eu nem esperei a pessoa me perguntar o que ia fazer. Eu falei: põe ele para ministrar. Aí postaram até, o pessoal da mídia, eles gostam de uns problemas. O pessoal da minha igreja gosta de uns problemas, irmão. Aí eles postaram. O nosso secreto, eles postaram. Mas amém. Porque eles são da mídia. E você que é da mídia, você tem que entender que nem tudo que te favorece aos elogios te faz crescer. A maioria das vezes que você irá crescer será na crítica. Então é por isso que crescemos tanto. E eu louvo a Deus por tanta crítica, porque não paramos de crescer. Postaram lá que ele cantou. E aí, uma pessoa especial me marcou num comentário. Nós recebemos muitos comentários. E acredite você, a maioria deles de grande positivos a quem somos e ao entendimento de quem somos como igreja. A grande maioria disse assim: puxa, que legal, pastor, vocês terem dado essa chance. Mas uma pessoa especial me marcou, dizendo que era da casa e que estava muito triste com o posicionamento da casa, que era como se nós estivéssemos rasgando a Bíblia e não tendo consideração sobre o que a Bíblia diz, a respeito do que diz, sobre as pessoas em quem a Bíblia diz, e algumas outras dizendo que eu botei alguém para ministrar que não deveria e tal. E aí eu respondi essa pessoa com muito carinho. Ele até achou que a gente ia apagar a mensagem dele. Se você for lá na postagem da casa, você vai ver que não apaguei a mensagem dele. E eu respondi ele com muito carinho. Eu disse, primeira coisa que eu disse: nós não vamos apagar a sua mensagem. E olha o que eu disse para ele: quando você veio na casa, eu queria que você fosse bem sincero. O que você sentiu quando você entrou aqui pela primeira vez? Unção, graça, arrepio, presença de Deus, tudo isso foi amado. Sua família foi curada em certas ocasiões. E eu disse algo para ele. Eu disse: você acha que isso nasce da onde? Aonde nasce essa visitação de Jesus e do Espírito de Deus, do nosso Pai, nos ambientes da nossa casa? Nasce do acúmulo de pecadores que nós reunimos dentro de uma casa. Eu falei para ele algo assim: eu falei, quando você veio para a igreja, eu não fui te buscar na sua casa. Você veio para casa e você veio para a igreja por decisão sua. Eu nunca te convidei. Então, você pode até estar contra aquilo que nós vivemos, depois de ter se alimentado tanto da gente, mas você não pode
você jamais pode dizer que eu enfiei por goela abaixo alguma coisa sobre você, porque você chegou até nós por causa daquilo que carregamos, e não fomos nós que chegamos até você pelo que você carrega. E respeito o que você carrega, mas se você não quer estar num lugar que desde o início sempre fez isso, nós somos o Casal Worship porque somos, e o Brasil e o mundo canta as nossas músicas por causa que eu sempre fiz isso. Hoje era o Gessé, ontem era o Léo Brandão, era a Juliane, era outros ministros que estavam lá. Então preste atenção, Deus não nos chamou para ser uma igreja para crente nem para evangélico. Eu fico até triste porque algumas pessoas botaram comentários do tipo: eu nunca mais vou ouvir a música de vocês e vou denunciar e vou falar para ninguém ouvir. A gente nunca fez música para crente, a gente fez música para Deus. E as nossas músicas convidam a Deus e enxerga Deus nas coisas e nas pessoas. Vocês que se apaixonaram por aquilo que a gente fala de Deus, e agora que vocês estão reconhecendo o que fazemos, estão em crise porque não tem como nos destruir dentro do que somos e na verdade da autenticidade do que somos. Então preste atenção e guarde isso. Eu falo isso para a nossa igreja todo dia. Nós não somos uma igreja para crente e nem sequer uma igreja para evangélico. Nós somos uma casa para quem quer ter uma casa para voltar. Então, todas as vezes que eu colocar alguém naquele lugar para cantar, que vocês chamam de altar, e eu chamo de palco, que isso, pastor? Ali é um altar. Não, o altar são vocês. As pessoas são os altares. Quando os profetas no Velho Testamento iam levantar um altar, eles escolhiam 12 pedras. Jesus, quando foi levantar um altar, escolheu 12 discípulos, homens. Porque agora os altares estavam dentro do coração das pessoas e não mais em obstáculos de pedras. Então preste atenção. Todas as vezes que eu colocar alguém ali, não é para ministrar no altar, é para sentar numa mesa com o papai. Eu não estou devolvendo um altar para ninguém. Eu estou devolvendo uma mesa. A mesma mesa que me está disponível, que todo dia ele me coloca lá para dizer: come aqui, Davi. E às vezes eu sento na mesa dizendo: pai, eu não sou digno de comer essa comida com os meus irmãos. E ele diz: não, a mesa é para os filhos, não é para os perfeitos. A ceia não era para os perfeitos. Ele não morreu pelos perfeitos. Ele não chamou Mateus pelos perfeitos. Ele disse: eu não vim para os que estão sãos, mas para os doentes, para os pecadores. Para isso manifestou o Filho. Então todas as vezes que você se indignar por eu estar colocando alguém numa mesa e fazer uma festa para ele, você precisa lembrar do irmão do filho pródigo, e lembrar que você é muito bom como trabalhador cristão, crente, evangelicaço, mas você é horrível como o reino de Deus, e você é insignificante para aquilo que Jesus fez, quando ele estendeu a possibilidade de pessoas que não podiam ter nem sequer a chance de caminhar com ele, foram escolhidas para ser os seus apóstolos. Então, todas as vezes que eu estabelecer alguém sobre aquele lugar, como faço e fiz com várias e não vou parar, eu estou devolvendo uma mesa para os filhos e não um altar para crente. Então eu quero que Deus abençoe muito vocês. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que entendem e também louvo a Deus pela vida daqueles que não entendem. Mas lembre-se, quando você chegou, eu já era esse mesmo cara e eu fazia as mesmas coisas, e eu e a pastora Giovana, junto com o corpo pastoral, tínhamos a mesma visão. A casa não tem membro, você entra e sai a hora que você quiser. E o dia, porque acredite, esse dia vai chegar, que você se decepcionar com alguém ou com você mesmo e não tiver mais para onde ir, lembre-se que a casa vai estar de porta aberta para receber você de novo e ser abençoado. Agora, sabe o que é mais doido? Ontem o culto, eu vi várias pessoas me dizerem isso. Estava pesado, porque nós somos uma casa que fazemos um culto ao Senhor.
e o clima estava um pouco pesado espiritualmente. Mas quando aquele menino subiu para ministrar, é como se Jesus tivesse descido na mesa para liberar algo novo sobre as pessoas. Eu ainda creio que aonde abundou o pecado, sempre irá superabundar a graça. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês. E peço que o Senhor possa colocar dentro de você a convicção daquilo que você foi chamado para fazer. Eu não fui chamado para devolver o altar sobre as pessoas. Eu fui chamado para devolver uma mesa para os filhos. E eu não vou parar, mesmo que isso incomode os religiosos. Deus abençoe muito a sua vida. Amo vocês e obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo com tanta paciência, com tanta alegria. Beijo a todos vocês. Me emociono de saber que eu incomodei muita gente devolvendo o altar para quem precisava ali de uma mesa. Me emociono, porque eu sei em quem tenho crido, e eu também sei que quem eu creio é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu sinto, do que eu penso e do que eu quero. Deus abençoe. Estou muito feliz por saber que sou pastor de uma casa tão incrível que devolve mesa para os filhos. Que o Senhor abençoe muito a sua tarde e não deixe de crer, o sol sempre volta a brilhar.